Oi, gente! Hoje eu vou resumir pra vocês o livro Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver, acho que é assim que fala. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu sou jornalista e leitora, e eu trago pra vocês resumos de livros, tanto aqui quanto no TikTok, além de outros conteúdos também. Esse livro, gente, vai começar aí a nossa saga de suspenses e terror. Pra quem não acompanhou, nesse mês de outubro, todos os resumos, tanto aqui quanto lá nas outras redes, vão ser só de livros mais de suspense, mistério, terror, etc. Se você tá assistindo isso no dia que ele foi lançado, no dia 1º de outubro, é também o meu aniversário. Então, por favor, me deem parabéns aí nos comentários. É o mínimo que vocês me devem. Bom, eu escolhi esse livro pra começar porque ele não é tão conhecido. E os outros resumos que eu vou trazer são de livros que são bem mais conhecidos. Vai ter Stephen King, sim, que eu sei que não dá pra fazer um mês de suspense e terror sem trazer Stephen King, né? Então vai ter, se acalmem. E eu recomendei esse livro, na verdade, há uns meses atrás eu fiz um vídeo de, livros de suspense que eu gosto e que não são muito conhecidos. E na época que eu fiz esse vídeo, que eu li esse livro, ele só tinha em inglês, ele não tinha sido traduzido ainda, mas ele chegou ao Brasil esse mês, se eu não me engano, pela Intrínseca, então é um lançamento deles, e me pediram muito pra fazer ele quando, né, foi lançado aqui no Brasil e tal, então eu trouxe ele. Foi um dos meus livros favoritos do ano passado. É um livro de terror, mas também é um livro de mulher maluca, que eu amo. E assim, eu não sei se eu vou conseguir transmitir exatamente, assim, o sentimento de ler esse livro, narrando, né? Porque é uma dificuldade de resumir livro de terror. Mas enquanto eu estava lendo esse livro, eu senti medo real, tipo assim, tive que ligar a luz para ler porque eu estava com cagaço. Então, se você gostar da história, eu super recomendo ler mesmo assim, porque dá medo de verdade. Nesse livro a gente acompanha um casal, que é a Charlie e a Eve. Elas são aquelas pessoas que, compram casa velha pra reformar e vender, sabe? Ganhar um lucro. E elas têm uma dessas casas, elas estão morando nessa casa, e é uma casa no meio do nada, né? Claro. E aí, a Eve tá sozinha em casa, e uma família bate na porta, e o pai da família fala, eu já morei aqui, eu cresci nessa casa, eu queria muito mostrar ela pra minha família, você pode deixar eu entrar? E a Eve deixa esse cara entrar, e aí a história se desenrola a partir daí. Não vou dar muitos spoilers agora no começo, pra vocês irem, né, aprendendo conforme o vídeo for passando. Então, sem mais delongas, vamos ao resumo. O enredo inteiro de Nós Já Moramos Aqui, pra quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Esse livro, ele alterna muito entre o livro, né, em si, e tem também uns mapas, umas postagens de rede social. E aí um desses mapas é de uma casa chamada Casa Velha, e ele mostra, vários caminhos pra vários lugares. Tem até um hospital psiquiátrico ali no mapa, e ele é extremamente, desorganizado, espalhado, e meio que sugere que as coisas não têm uma posição fixa, sabe? Como se as coisas mudassem de lugar. Uma vibe meio, escadas de Harry Potter, sabe? Não sei se dá pra entender a lógica. Mas, enfim, começando o livro em si, a Eve é uma jovem que namora a Charlie, né? Como eu falei. E ela tá na casa que elas acabaram de comprar. A casa é bem antiga, mas, não tá tão destruída assim, sabe? Ela só ficou vazia por bastante tempo. A casa fica no meio de uma floresta, meio que no interior, dos Estados Unidos, e só dá pra acessar essa casa, você tem que passar da estrada e aí você entra e ainda anda um pedação pra chegar na casa, sabe? E ela tá lá, relaxando, pensando na vida, e aí uma família toca na porta dela. Essa família tem 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos. E assim, é uma sexta-feira à noite, e essa família, eles estão, muito arrumadinhos, sabe? Parece que eles estão indo, sei lá, pra igreja. Então a Eve acha aquilo muito estranho, mas ela abre a porta mesmo assim, porque burra. E aí o homem se apresenta, ele fala que o nome dele é Thomas Faust e a esposa dele é a Paige. E ele fala que ele cresceu naquela casa. Ele fala, a gente tá passando por aqui, eu queria muito mostrar pros meus filhos e pra minha esposa a casa onde eu cresci e tal. E a Eve meio que, observa eles assim, e ela vê que eles têm algumas coisas estranhas assim. Por exemplo, o cara tá com um casaco e tem sujeira no casaco dele. A mulher, né, que é a mãe, ela tem olhos azuis bem marcantes assim, ela tá usando uma cruz, né, um colar de cruz. E ela acha um pouco estranho o carro deles não estar ali, porque, como eu disse, a casa é bem afastada. E ela fala isso, ela fica cadê o carro de vocês, né? E aí eles falam, não, a gente estacionou lá na estrada principal e a gente veio andando até aqui porque eu queria mostrar pras crianças, não sei o que lá. E aí
a intuição dela fala pra ela não deixar essas pessoas entrarem na casa dela. Ela literalmente fala que ela tem o sentido aranha quebrado, né? Que é o Spidey Sense, que é aquilo que o Homem-Aranha tem, que, enfim, é o senso dele, né? De perigo e tal. Ela fala que ela tem um assim, mas ele tá sempre quebrado, porque ela até repara em coisas muito específicas nas pessoas, especialmente detalhezinhos assim, tipo isso do casaco e tal. Mas não adianta de nada, então é meio que inútil, sabe? Uma coisa que eu amo nesse livro, gente, não sei se vocês estão estranhando, que, tipo, ele realmente já começa no ponto, sabe? Tipo assim, na primeira página do livro, a família bate lá na porta, e eu amo isso, porque eu odeio quando o livro de suspense ou de terror demora muito pra, tipo, fazer meio que setup da história, sabe? E esse livro, ele é mais curto também. Se eu não me engano, ele tem, tipo, umas 270 páginas, então, por isso também que vai direto ao ponto, tá? Eu não tô pulando etapas. Enfim, a Eve, ela é uma pessoa muito people pleaser. Ela tem muita dificuldade de ser assertiva, ela realmente tem essa tendência a querer agradar sempre as pessoas. E ela também tem uma certa paranoia, uma certa intuição que ela chama de Mo. Quem é Mo? É um brinquedo, que era o brinquedo favorito dela na infância, que é um chimpanzé que fica batendo pratinho. Eu vou botar uma foto aqui exatamente do brinquedo que eu imaginei enquanto eu tava lendo. Não sei se canonicamente é esse, mas foi o que eu imaginei, tá? E ela meio que personifica a intuição e as paranoias que ela tem nesse brinquedo, na Mo. E esse brinquedo leva ela a pensar no pior, sabe? Essa intuição dela tá falando, tá gritando, não deixa essa família entrar, não. Ela fica se perguntando, tipo, nossa, vai que eles são serial killers? E ela fica pensando como que ela vai mandar eles irem embora. E aí, ela liga pra Charlie, só que a Charlie não atende, porque ela tá sozinha em casa. Só que aí, tipo, ela tinha entrado em casa pra ligar pra Charlie, e ela finge que ela atendeu. Ela fala, tipo, ai, a minha namorada disse que hoje não, sabe? E o cara fala, não, beleza, realmente, tipo, a gente apareceu muito em cima da hora, você não tem obrigação nenhuma de deixar a gente entrar. Tipo, o cara é bem, assim, compreensivo. Só que aí se sente culpada. E ela fica meio... Ela tem essa ansiedade de sempre querer agradar, né? E aí ela fala, não, quer saber? Pode entrar sim. E ela deixa esse povo entrar na casa dela. Como eu disse, são o pai, a mãe e 3 crianças, né? Na verdade, são 2 meninos, tipo, meio pré-adolescentes e uma menininha, uma criancinha. O próximo capítulo é meio que um anúncio imobiliário da casa, e esse anúncio descreve a casa como isolada, mas fala que ela é 30 minutos da cidade mais próxima, é perfeita pra fazer trilha, é perfeita pra quem quer pescar, e é uma casa no estilo vitoriano e tem 250 metros quadrados. Voltando pra Eve, pra família, né, eles entram, começam a tirar os casacos, porque tá nevando lá fora, tá super frio. Eles até falam que eles não dirigiram até, tipo, a porta da casa, porque tava com gelo e tal, aí por isso que eles tinham ido andando. E ela fica olhando eles, tipo, tirando os casacos e tal, e ela repara que a esposa, né, a Paige, ela tá com uma cara muito de cu, vendo aquela casa, sabe? Que a casa tá meio destruída, né? Tipo, tá muito velha e tal. E a Eve compreende muito esse sentimento porque, originalmente, a Eve não queria se mudar pra lá. Ela não gostou muito da ideia de, tipo, morar numa casa tão isolada e tal. Também, quando elas foram ver a casa, tava cheia de coisa lá dentro, muita poeira e tal. Então, ela não amou de cara, mas é o trabalho delas, né? Elas fazem isso de, tipo, pegar casas que estão meio caquéticas e reformar e tal. E a Charlie também tinha insistido muito, falando que era um bom negócio. Então, elas acabaram indo, sim, morar lá. E aí, o Thomas apresenta os filhos dele pra Eve, né? Os 2 meninos são Kai e Newton, e eles sempre brigam e tal, coisa de adolescente, né? Pré-adolescente e adolescente. E aí, tem a menininha, que é a Jenny. Ela tem sempre um caderninho, ela tá sempre anotando várias coisas, ela sempre meio que questiona tudo, é uma jornalistinha, né? E aí o Thomas começa a mostrar a casa, né, pros filhos e tal, e ele meio que começa, tipo, questionar a Eve, sabe? Ele fala, nossa, tinha um lustre aqui, cadê esse lustre, sabe? E ele fala que tinha sido o pai dele que tinha colocado aquele lustre, e ele pergunta se o lustre tava lá quando elas se mudaram pra lá, e a Eve diz que não, só que isso não é 100% verdade. O lustre tava, assim, lá dentro da casa, junto com muitas pilhas de lixo e coisas aleatórias, mas elas não gostaram do lustre, acharam meio creepy até, então elas venderam o lustre que tava lá. E aí, enfim, eles estão ali andando pela casa e eles veem a cachorra da Eve. Perdão. A cadela pertencente a Eve,
que é uma border collie meio misturada, chamada Shiloh. E ela fala que a Shiloh tem um pouco de medo de gente estranha, mas ela é completamente, assim, tranquila, ela não é brava nem nada assim. E o Thomas fala que ele também tinha um cachorro enquanto ele morava lá naquela casa, que era um labrador marrom. E a cachorra é muito medrosa, porque ela foi abandonada e ela foi encontrada pela Eve. E a Eve fala muito, tipo, assim como eu, a Shiloh não confia muito em seres humanos, sabe? Ela realmente, assim, a Eve é a dona dela principal, mesmo tendo a Charlie também, né? Mas ela confia muito mais da Eve. A Eve é a ser humano favorita dela, né? Todo cachorro tem um humano favorito. E aí eles estão andando pela casa e ele pergunta se elas vão reformar, né? E aí fala que sim, mas ela fica muito, tipo, com vergonha de falar que elas estão considerando literalmente, tipo, demolir a casa e fazer tudo de novo, porque tá muito velha. E, enfim, é a casa da infância desse homem, né? Então é complicado falar que tá num estado tão ruim quanto ela está. E ele comenta com ela que ele ainda tem as plantas originais da casa e que ele pode passar pra elas se ela quiser, e ela diz que sim, porque ninguém nunca achou as plantas da casa. Aparentemente tinha tido um incêndio no cartório, lá no banco, sei lá, e ninguém tinha as plantas originais da casa. Então ela fala pra ele que ela quer sim, ele diz que pode mandar pra ela. E aí ele vai pegar o cartão dele no bolso pra dar pra Eve e cai, tipo, 3 coisas que parecem bala. Só que quando a Eve vê direito, ela vê que parece ser remédio. E realmente, assim, a menininha, né, a filha, pede pro pai e fala, eu quero essa bala. E ele diz que não é pra criança. Então a Eve começa a ter aquela paranoia, né, humor falando na cabeça dela, tipo, isso aí é meio suspeito. E aí ele também mostra pra ela vários entalhes, assim, que tem na parede, que a mãe dele que fez. E ele fala, tipo, pode tirar se você quiser. E ele também mostra um símbolo, que é tipo um círculo com várias linhas atravessadas, uma coisa meio estranha. E ele fala que foi a irmã dele que desenhou aquilo, o nome dela é Alison, e ela desenhou aquilo pra afastar má sorte. A voz do Mo na cabeça da Eve tá tipo assim, cara, isso é coisa de culto. Eles usam isso pra fazer rituais demoníacos, mas ela tenta reprimir aqueles pensamentos, né? E conforme eles estão andando pela casa, o Thomas tá falando pra Eve como a casa era, né? Ele diz, aqui tinha um vitral, aqui tinha isso. E ela até gosta disso, porque, enfim, ela consegue ver como a casa um dia foi, né, no seu primor. Até que eles chegam numa janela. E ele fala, eu não lembro dessa janela ser aqui. Eu achava que essa janela era lá na frente da casa. Tipo, estranho. E ele pergunta o que aconteceu com o elevadorzinho. Aquele elevador de prato, sabe? Eu não sei exatamente o nome, eu chamo de elevador de pratos, mas eu vou botar uma foto aqui na tela, se alguém não entendeu o que eu quero dizer. E ele fala, tipo, o que aconteceu? Tinha um aqui que ia até o porão, e ela diz que não sabe, que alguém deve ter escondido, e provavelmente tá atrás do papel de parede. E eles estão no andar de cima da casa, e eles passam pela entrada do sótão, e o Thomas fica tipo, ali é o sótão e tal. E aí tem um cagaço do caralho de entrar naquele sótão, ela mesma não foi ali em cima ainda. Então, ela também, assim, decide que eles são normais o suficiente, principalmente porque eles chegam na porta de um quarto e o Thomas fala que era o quarto da irmã dele e ela percebe que tem uma carga emocional ali. Então, ela desce e fala, tipo, eu vou estar lá embaixo resolvendo umas coisas, fica à vontade aí. E aí a Eve tá lá embaixo com a Shiloh, né, com a cachorra, e ela começa a latir pra porta do porão. E aí fica um pouco com medo, porque assim como no sótão, ela também nunca foi no porão, porque ela morre de medo. Mas ela percebe que era um inseto, era uma formiguinha, então ela deixa aquilo para lá. E aí a família desce e o Thomas pergunta se a Eve se importa se eles forem no porão. E ela não quer que eles desçam lá, ela fala tipo, tá cheio de ferramenta, pode ser um pouco perigoso. Ela meio que começa a insinuar, tipo, talvez vocês devessem ir embora. E aí o Thomas entende a indireta e ele começa a reunir a família dele, né, pra eles irem embora. Só que aí ele vai conversar com a Eve e ele começa a meio que perguntar, tipo, você notou alguma coisa estranha desde que você veio morar aqui? E aí ele tá meio que prestes a perguntar pra ela mais sobre isso, né, falar sobre isso, e eles percebem que a menininha sumiu. Nesse ponto, já são quase 9 horas da noite, tá, gente? Então a Eve tá preocupada, primeiro, porque a Charlie ainda não voltou e tá nevando, e, tipo, será que é seguro, né, as estradas e tal? E também, tipo, será que esse povo não vai embora nunca? Mas a família tá procurando, né, a menininha, e a Eve olha pela janela e ela vê uma luz, assim, bem de longe, e ela fica pensando, será que essa menina saiu da casa e a gente não viu? Mas aí eles estão, né, circulando ali pela casa, e o Thomas percebe que o papel de parede que estava cobrindo o elevadorzinho tá rasgado. Então, provavelmente, a menininha entrou lá e foi até o porão que ela tanto queria ir. O próximo capítulo é um documento, que é um anúncio de labrador grátis, assim, então doando um labrador chamado Buckley, que foi doado depois de um incidente com o filho da família.
E aí a gente vê que provavelmente é a família do Thomas. Contra a vontade dela, a Eve desce no porão com o Thomas pra procurar a menina. Ela tá muito nervosa, já tá lá embaixo, tipo, tá fedendo a mofo. Ela não gosta da vibe. E ela fica ainda mais nervosa porque o Thomas fala pra eles se separarem pra procurar a menininha. E ele fala pra, se ela ver a menina, literalmente agarrar ela e segurar, porque senão ela vai sair correndo, vai achar outro lugar pra se esconder e eles vão estar lá a noite toda, que isso é tipo um jogo pra menininha, sabe? É meio que um pique-esconde, ela gosta disso. Então, se a Eve vê a garota, pra agarrar ela e segurar ela no lugar pra ela não conseguir fugir. E aí a Eve começa a andar pelo porão e são corredores muito estreitos e escuros e ela tá meio apavorada e ela ouve um barulho e é uma lata de, tipo, prego e tal que caiu no chão, aí ela tem que pegar porque ela fica tipo, porra, se essa criança pisar nessa porra, eu tô fodida, vão me processar. Mas ela começa a pensar, tipo, mas como que essa lata caiu, hein? Porque não tem criança ali, a Shiloh não desceu pro porão com a Eve, né, o cachorro. Como que caiu do nada essa lata? Mas ela começa a pensar, tipo, ah, não, o piso é irregular aqui, sabe? O piso range, eu devo ter pisado numa tábua que levantou um pouco e aí tremeu e caiu. E aí ela tá com a lanterna, né, andando assim, procurando, e ela vê uma trilha de formigas, tipo, várias formigas assim, em fileira, né? Ela segue a trilha, né, das formigas e ela entra em outro cômodo. E assim, a casa é meio estranha porque parece que ela não segue um padrão, sabe? Vários cômodos são completamente diferentes um do outro. E esse é um cômodo que é completamente diferente do resto da casa, mas ela, aquele ponto, já acha aquilo normal. E ela entra e só tem um guarda-roupa dentro desse cômodo. Ela abre o guarda-roupa e tá vazio. Só tem uma pintura lá dentro, uma moldura, assim, com uma pintura. E aí ela fica, ah, beleza, só uma pintura. Mas aí a paranoia dela fica, mas esses olhos aí nessa pintura não estavam piscando? E ela fica, não, é uma pintura. Ela fica, ah, deve ter sido uma ilusão quando eu bati, né, a luz. É aquela coisa de, às vezes, a gente tem a sensação de que, tipo, olhos estão seguindo a gente nessas pinturas, sabe? E ela também acha uma pintura de um labrador olhando pra floresta e ela se pergunta se é o cachorro do Thomas, né? Se foi a mãe dele que pintou, porque ele falou que a mãe dele era artista por hobby, né? Ela gostava de pintar e tal. Então ela se pergunta se foi feita por ela, mas ela continua andando ali pelo porão. E aí ela dá de cara com o Thomas e ele tá parado, em pé, com a lanterna pra baixo, e ele tá duro. Tipo assim, ele tá completamente imóvel. E aí ela começa a chamar o nome dele, ele não responde. E ela chega mais perto dele, ainda chamando o nome dele, ela chama o nome dele tipo umas 3 vezes. E aí quando ela tá quase conseguindo encostar nele, né, perto o suficiente pra encostar, ele vira e ele fica tipo, nossa, você me dá um susto. E ela fica tipo... Eu tava te chamando, bof. E ele fala que, a minha audição não é o que já foi um dia, sabe? Ele meio que insinua que ele deve estar ficando surdo. E aí pergunta se ele achou a criança e ele diz que, mais ou menos, ele aponta pra um pequeno espaço, assim, onde um adulto provavelmente não caberia e fala que ela tá lá dentro e que eles têm que esperar a menina sair, porque se alguém tentar entrar ali e pegar ela, primeiro que um adulto não cabe, segundo que ela vai morder a pessoa. E ele fala, tipo, não, eu e minha irmã, a gente também se escondia ali sempre. Daqui a pouco ela sai, ela faz isso, ela gosta de ficar um pouquinho sozinha, daqui a pouco ela aparece. Como assim, normal, né? Só que ela fica muito confusa com aquilo, porque 5 minutos atrás, ele falou pra ela pra agarrar a garota, se visse. Ele falou, não, agarra ela, porque senão ela sai correndo. Aí agora ele tá falando que não pode chegar perto dela, senão ela vai morder, bater, chutar, gritar, tipo... Não entendi, né? E aí ele fala que vai ver se ela tá realmente ali dentro, né? E ele bate, assim, na parede. E ele fala, Jenny! E ele bate na parede e a menina bate de volta. Então ela tá realmente ali. E aí fica meio... Cara, eu não tô entendendo muito legal, mas o Thomas insiste que isso é normal e tal. Então ela também aceita, tipo, foda-se, o pai da criança é ele, né? E aí ela sobe... E aí ela sobe, ela tá feliz de poder sair daquela porra daquele porão também. E aí tem um documento que é um anúncio de uma banda cover de heavy metal que vai pra cidade de Yale. Quando eles voltam, né, pro andar de cima, os pais começam a conversar o que eles vão fazer em relação à menininha, né? A Paige claramente não tá muito feliz e a Ivy ouve ela dizer que é porque a família tá se mudando pra Minnesota e a mãe claramente tá meio puta com isso. E a mãe também fica muito preocupada porque ela fica tipo, a Jenny não faz
faz isso há anos, e ela não gosta da ideia de deixar a menina lá embaixo esperando ela querer sair, porque, né, isso é a ideia que apenas um pai teria. Enquanto eles estão discutindo, né, a família tá discutindo sobre mudança, sobre a criança, não sei o quê, a Eve tá cada vez mais preocupada com a Charlie, porque ela ainda não chegou, e já faz, tipo, mais de uma hora da hora que a Charlie falou que ia voltar, então ela tá muito preocupada. A paranoia dela, né, o macaco na cabeça dela tá falando que, o carro da Charlie deve ter quebrado, e ela tá congelando. E aí a Eve vai pegar o celular dela pra ligar pra Charlie, e ela vê que o celular dela quebrou. Tá com um rachado, assim, na lateral do telefone, né? E ela não faz a menor ideia de quando aquilo aconteceu. Ela não lembra de ter deixado o telefone cair, então ela acha aquilo bem estranho. E ela vê que ela tem uma ligação perdida da Charlie, tem também uma mensagem de voz. E aí, logo quando ela vai escutar, a Charlie chega e ela pede desculpa pelo atraso. Ela fala que as estradas estão horríveis por causa do tempo, não. Ela se apresenta pra família e ela fica muito surpresa de ter muita gente ali na casa. E aí, a Ivy é meio que pega na mentira, né, que ela tinha contado, porque ela falou, tipo, não, a Charlie não quer que vocês entrem. E aí a Charlie entra e fica, tipo, quem são vocês? Mas a Ivy apresenta eles e fala, o Thomas cresceu aqui, agora a menina tá escondida lá no porão. E ela fala que viu o caminhão de mudança deles na estrada, né, que é onde eles tinham estacionado. E ela convida eles pra jantar com ela, já que eles já estão ali, né? E é nessa hora que a Ivy realmente pega na mentira, porque o Thomas fala, não, eu sei que você nem queria que a gente entrasse. Ela ficou tipo, eu não queria não lembro disso. Mas a Charlie pergunta pro Thomas se a casa é como ele lembra, e ele diz que mais ou menos, teve algumas mudanças, algumas coisas estão em lugares diferentes e tal. E aí ele pergunta, tipo, vocês vão consertar, né, a casa? E a Charlie fala que sim, e ela menciona a possibilidade de demolir a casa. E aí, tava com medo de falar isso pro Thomas, porque ela achou que ia ser difícil pra ele, né? Mas ele, na real, fica até feliz com essa possibilidade. Ele fala, se você demolir, me manda um vídeo, a minha criança interior vai adorar ver essa casa sendo destruída. E aí, fica com uma pulguinha atrás da orelha, tipo, estranho. A Charlie acaba convencendo eles de ficar pra jantar, mas a Eve pede pra conversar com a Charlie sozinha, né, por um momento. E ela começa, tipo, falar pra Charlie que ela tá um pouco suspeita, né, com o que tá acontecendo, que eles não parecem estar muito preocupados com a criança que tá no porão. Enfim, uma coisa meio sinistra. Só que a Charlie é muito racional e ela fica, cara, a menina tá se escondendo. Ela meio que consegue rebater as preocupações da Eve, então ela fica um pouco menos preocupada. Eles jantam e é super constrangedor. O Thomas desce, tenta convencer a menina a sair de lá. A Paige, né, que é a esposa, tá claramente muito irritada com o marido dela e com toda essa situação que tá acontecendo. Ela não tá feliz. O Thomas volta sem a Jenny e a Paige fala que eles têm que rezar antes de comer. E aí não gosta muito disso, porque, né, pessoas de igreja não são muito legais com pessoas LGBTQIA+, normalmente. E a Eve também já tinha sido religiosa, né? Ela cresceu numa família religiosa, então ela tem alguns traumas relacionados a isso. A Paige faz uma oração lá, até que bem longa, e eles começam a comer e começam a conversar. A Charlie pergunta sobre a mudança deles, né, pra Minnesota, e o Thomas diz que ele conseguiu um emprego como professor de fotografia numa faculdade, e por isso que eles estão se mudando. E a Charlie pergunta também se eles têm pneu próprio pra neve, porque tá tendo uma tempestade, e o Thomas fala que eles vão ficar de boa e tal. E aí a Paige pergunta se a Eve e a Charlie são casadas, e elas dizem que não. E ela pergunta se elas são religiosas, e elas dizem que não. E a Paige fala, não, é porque eu vi uma bíblia lá na sala. E aí fala, não, eu já fui religiosa, foi um presente dos meus pais. Mas ela diz que hoje em dia ela não é mais religiosa, ela não pratica, né, não vai pra igreja. E aí ela começa a fazer umas perguntas, tipo, os pais de vocês aprovam esse estilo de vida, né, falando sobre elas namorarem, e fica um climão, assim, e o Thomas interrompe e fala, tipo, Paige, chega, e eles estão ali na mesa e tal, e aí bate um vento muito forte, tipo, uma árvore cai, faz um barulhão, e ele pergunta se elas têm gerador, porque quando ele era criança sempre caía a luz e tal, e aí finalmente a porra da menina aparece, ela aparece pedindo desculpa, os pais dela falam, tipo, o que você fez foi muito perigoso e tal. E aí eles terminam o jantar, estão colocando a roupa pra ir embora, né, os casacos. Aí tá aliviada, mas ao mesmo tempo ela sente que alguma coisa ainda não tá certa, sabe? Ela ainda tem essa intuição meio ruim em relação a eles. E aí chega um alerta no celular falando que a única ponte que dá saída pra cidade, né? Tipo, o único jeito de sair da cidade tá bloqueado por causa do clima. Então a família tá presa ali por aquela noite. Aí começa a pensar, né? Ela e a paranoia dela começa
começa a pensar sobre as coisas que o Thomas tava meio que perguntando, assim, se ela notou coisas estranhas na casa, e que ele parecia não querer revelar muito, assim, do que ele sabia, né? Ele parecia estar meio receoso em perguntar. E ela pensa, né, que, tipo, durante a vida dela, ela ouviu muitas histórias de pessoas falando que tiveram encontros com fantasmas e etc, mas ela nunca meio que sabe o que acreditar de verdade. Ela tem um tio, que é o tio Bendy, que jura que tirou uma foto de um fantasma, mas ele estar tão animado com aquilo meio que era uma prova de que era mentira. E a Charlie fala que é uma foto de uma coruja, que ele achou que era um fantasma. E aí tem um documento falando sobre remoção de tatuagem a laser, porque quando eles estavam na mesa jantando, a Eve percebeu que a Paige tem uma cicatriz de uma coisa tipo meio um círculo, assim. Ela fala que é uma tatuagem que ela removeu, que ela fez antes de conhecer o Thomas, mas aí fica com uma pulguinha atrás da orelha, porque parece a mesma forma do que aquele símbolo que a irmã dele desenhou na parede, sabe? Ela fica se perguntando se uma coisa tem conexão com a outra, mas a Paige diz que fez a tatuagem antes de conhecer o Thomas. A Charlie fala pra família que eles vão ficar no andar de cima, meio que tipo, a gente vai te dar privacidade, mas na verdade ela tá tipo assim, não atrapalhem a nossa vida. E o Thomas parece super entender, sabe? Eles até pedem desculpa. Realmente, assim, eles ficam bem, foi mal que a gente tá impondo isso em vocês, né? Mas a gente não tem pra onde ir, blá, blá, blá. A Eve continua com essas intuições ruins sobre a família, mas ela fica, assim, de manhã, primeira coisa, eles vão embora e tudo bem, isso vai ser resolvido. A Charlie pergunta pra Eve o que ela achou da família e ela fala que alguma coisa é estranha e ela comenta a parada do porão, né? Dela ter visto o Thomas meio imóvel, meio esquisito. Ela fala que realmente parecia que ele tava congelado naquela posição e era muito estranho. Mas a Charlie acha que não é nada demais. Ela tenta ser mais racional possível porque ela vê que a Eve tá surtando. E a Eve, coitada, ela também, o histórico dela não ajuda muito. Porque ela é paranoica por natureza, né? A gente vê que ela tem esse chimpanzé aí na cabeça. Ela realmente, assim, é aquele tipo de pessoa que ouve um barulho e fica, meu Deus, vou ser assassinada. Então a Charlie não leva muito a sério as coisas que a Eve fala por conta disso. E aí a Eve vê que a Charlie tá usando um cordão, tipo, meio que um medalhão, assim. E a Charlie mostra que dentro tem uma foto da Eve e que ela comprou naquele dia, né, quando ela tava na cidade e tal. É uma foto do início do relacionamento delas. A Charlie era aspirante a fotógrafa nessa época e a Eve odeia tirar foto, então é uma foto rara dela. E elas estão ali conversando e a Shiloh começa a meio que rosnar pra porta. A Eve pensa, puta que pariu, outra família batendo aqui. Que ela tá rosnando pra porta da frente, mas elas vão chegando perto da porta e elas veem que a porta tá completamente aberta, tá escancarada, e aí elas saem assim um pouquinho e elas veem que o Thomas tá do lado de fora da casa, ele tá curvado, ele tá chorando, ele claramente, assim, alguma coisa muito errada com ele tá com uma expressão de pânico, e ele tá encarando a floresta e tá pedindo desculpas e perguntando cadê a Alison. A Charlie consegue fazer ele sair do transe, né? Ela fica gritando com ele meio que acorda. E ela fala, tipo, você devia estar sonâmbulo. E ela leva ele de volta pra dentro da casa, mas a Eve fica ali fora e ela fica olhando pra mata e ela tem a sensação de que alguma coisa tá observando ela. Tem um documento que explica a paralisia do sono, que é quando o nosso cérebro desliga as funções, né? Como se a gente estivesse dormindo, mas na verdade a gente tá acordado. Então a gente tá consciente. E aí, normalmente, as pessoas têm alucinações, né, quando elas estão nesse estado, e o documento diz que essas visões geralmente se relacionam à morte e geram uma sensação intensa de pavor. Quando aí volta pra dentro, o Thomas explica que ele costumava ter episódios, né, de sonambulismo e terrores noturnos quando ele era criança, mas que fazia anos que ele não tinha. Os pais dele falavam que esses pesadelos dele eram causados por demônios e pelo diabo, então não ajudava muito. E ele fala que aquele é o primeiro episódio disso, que ele tem em décadas, e ele fala, tipo, é o ambiente, né, voltei pra esse ambiente, aí voltou meus hábitos antigos. E ele conta sobre uma vez que ele tava sonâmbulo na neve, quando ele era criança, e acharam ele no telhado, e ele tava segurando uma vassoura, e conseguiram tirar ele de lá antes dele pular, né? Provavelmente ele ia tentar voar em cima da vassoura, mas que até hoje ele não sabe como ele foi parar lá em cima. E ele fica tipo, talvez eu tenha usado a vassoura pra voar pra cima, sabe? E aí ele tá prestes a voltar pra cama, e aí pergunta, tipo, pera, e aquele negócio lá que você me perguntou mais cedo? Se eu
perceber alguma coisa estranha aqui dentro dessa casa. E ele fala que quando a irmã dele tinha 14 anos, ela começou a falar que as coisas na casa mudavam de lugar ou mudavam de cor. E aí isso evoluiu para uma crença de que os cômodos apareciam e desapareciam. E ela falava que atores vão substituir a família dela. Infelizmente, pensei muito na Vanessa Lopes quando eu tava lendo isso. Mas sério, ele fala que a irmã dele passou a acreditar que a casa tava meio que alterando a realidade. E os pais dele, né, eram muito religiosos e, de novo, falavam que era uma coisa satânica, era uma coisa do demônio, enfim. E ele fala que os símbolos, né, que ela espalhou pela casa eram uma resposta a essas experiências dela, mas ele nunca sabe o que era real e o que não, sabe? Ele não sabe o que era paranoia da irmã, o que pode ter realmente acontecido. Na época ele tinha só 8 anos e ele claramente se sente muito culpado por não ter conseguido ajudar a irmã, sabe? E ele fala que durante os anos ele questionou se realmente, assim, tinha alguma coisa estranha naquela casa, né? Ou se a irmã dele era doida mesmo. Mas agora que ele voltou lá, ele viu que é só uma casa velha. E é isso. E todo mundo vai dormir, aí fica pensando, né, em tudo que aconteceu, tudo que o Thomas falou e tal, mas eventualmente ela consegue dormir também. Enquanto ela tá dormindo, ela tem um pesadelo. É um pesadelo que ela tá fugindo de alguma coisa ou alguém, né, enfim, tá fugindo de algo que tá perseguindo ela com várias lanternas, tá super escuro, e ela chega num penhasco e ela não tem nenhuma escolha a não ser saltar do penhasco, e aí ela cai, assim, em cima das pedras que tem ali embaixo, e no sonho ela morre, né, com essa queda, mas ela continua ouvindo uma frase várias vezes, e essa frase é: uma vez que entram, nunca mais saem. Gente, desde que eu comecei a gravar isso, já faltou luz aqui em casa umas 4 vezes. Tudo bem, nem tenho medo não, tá suave. A Ivy acorda assustada, né, mas ela não se lembra exatamente do sonho, ela só acorda meio que no susto, assim, né, no pulo. E aí ela levanta pra tomar um copo d'água e ela percebe que a porta do porão tá aberta. Ela fica puta da vida porque ela pensa que a menininha desceu lá de novo e ela já tá sem paciência, né? Então ela começa a chamar a menina e tal, e ela faz aquela batida que o Thomas fez pra menininha, que quando ela tava dentro do buraco lá, ela vai lá no buraco de novo, faz a batida, e ela pensa ouvir a menina responder. Ela pensa que ouve alguém fazendo de volta, e de repente surge uma criança parecida com a Jenny, realmente, completamente imóvel e sem piscar. Assim como o Thomas estava paralisado, né, na noite anterior, no dia anterior lá no porão. E ela fica tipo: ai, Jenny, vamos voltar, vem, vamos voltar. E aí a Ivy fica paralisada porque ela percebe que a criança não está piscando. Faz tipo 20 segundos e a criança não piscou nenhuma vez. E aí, de repente, a figura, né, a criança, começa a se levantar. E, na verdade, é uma figura de quase 2 metros de altura, não é uma criança. E a Ivy sai voada ali do porão, né? Sai correndo, despingolada. E ainda tá no meio da noite, tá, gente? Ainda não subiu o sol, né? Ainda não começou o dia. Aí vai acordar a Charlie e ela fica tipo: o que tá acontecendo? Ela fala: ai, tem alguém no porão. E ela fala: é criança? Ela: não, um adulto. Ela fala: tá, um dos pais. E aí fala que não. E ela tá muito apavorada. Mas a Charlie fica: cara, tá no meio da noite, eu ainda tô meio bêbada. Tem certeza que você não tá vendo coisas? Não dá pra gente ver amanhã de manhã? E aí a Charlie pega o telefone, são 3h27 da manhã. E aí ela fica: ai, vamos ver amanhã e tal. Mas aí fica: não, a gente precisa olhar agora. Mas a Charlie meio que bota o pau na mesa e fala: eu vou olhar amanhã, quando estiver de dia. Não vou olhar agora. E aí aceita, né? Fazer o quê? E aí tem 2 documentos e os 2 mostram notícias de incêndios no hospital da cidade e na prefeitura, e os 2 não tiveram causa conhecida. A Ivy consegue voltar a dormir, ela acorda e já tá de dia, e ela vê que a Charlie saiu de casa sem ter avisado nada pra ela já acha aquilo meio estranho, mas ela vê que a família tá preparando o café da manhã e tal, e aí ela literalmente, tipo, entra na cozinha e fica: por que vocês ainda estão aqui? Mas o Thomas fala que a Charlie deixou eles cozinharem e que eles vão embora assim que eles tomarem café da manhã. A Ivy desconfia, né, ela acha estranho a Charlie ter deixado eles ficarem e ter saído sem falar nada com ela. E, enfim, ela lembra todos os acontecimentos, né, do meio da noite, do porão e tal. Então ela tá meio com o cu na mão, achando aquilo estranho. E aí ela pega o celular pra ligar pra Charlie, mas ela não acha o celular. Ela fica procurando. E aí o Thomas pergunta se ela perdeu alguma coisa. E ela fica tipo: ele tá perguntando como se ele já soubesse que eu perdi alguma coisa.
E ela pergunta pra eles, eu preciso de um telefone emprestado. E ele fala que eles não têm telefone. Ele fala, tipo, eu sei que é absurdo uma família no meio de uma mudança, atravessando o país, não ter telefone, mas é verdade. Ele fala que todo mundo da igreja tá fazendo um detox digital e deram os telefones pro pastor e que eles não podem usar nada. E ela pergunta, tipo, mas e se vocês tivessem uma emergência? E aí ele fala que nesse caso eles podem pedir um telefone emprestado e a mulher dele fica, não, se a gente tiver uma emergência é a vontade de Deus. E ela até chega aí até o porão e pensa, será que meu telefone tá lá embaixo? Só que ela lembra o que ela viu na noite anterior e ela fecha a porta e fala, foda-se, não vou pegar telefone nenhum. E aí ela começa a ficar meio paranoica, pensando, tipo, eles prenderam a Charlie no porão. Eles fizeram alguma coisa com ela, nanã. Mas a voz da razão na cabeça dela tá, tipo assim, não, ela provavelmente só precisava comprar alguma coisa e foi na cidade e já volta, sabe? Só que aí ela realmente começa a achar que ela tá doida. Por quê? Ela vê o medalhão da Charlie, o cordão que ela tava usando, pendurado num prego na sala. Sendo que a própria Eve tinha tirado aquele prego. No dia anterior, ela tinha tirado o prego da parede. E ela e a Charlie conversaram sobre ter tirado esse prego. E aí agora o prego não só está lá, como o cordão da Charlie tá pendurado no prego. Ela acha aquilo muito estranho. Então ela decide ir caminhar até a casa do vizinho pra pedir o telefone emprestado. E aí ela pega o cachorro e sai. Tem mais um documento que, na verdade, é uma conversa em um fórum da internet, que é o 4chan. E aí vários usuários discutem sobre um macaco de brinquedo, como o que a Eve tinha, né? E algumas pessoas falam que lembram de ter tido esse brinquedo antes, algumas pessoas têm certeza que ele nunca existiu, é meio que um efeito Mandela, né? E muita gente fala que o efeito Mandela é uma prova de que existe linhas temporais alternativas, né? Porque as pessoas se lembram de coisas muito diferentes do passado. Pra quem não conhece, o efeito Mandela surgiu por causa do Nelson Mandela, porque muitas pessoas acreditam, juram que ele morreu nos anos 90, sei lá, mas na verdade ele só foi morrer, sei lá, em 2013. Então, essa percepção de que muitas pessoas tinham que ele já tinha morrido muito tempo antes, surgiu aí o efeito Mandela. Enfim, a Eve e a Shiloh caminham por, 10 minutos até a casa da vizinha, e a Eve não consegue se livrar da sensação de que alguma coisa tá muito errada. A neve tá derretendo, e ela começa a pensar em como ela tá distante de conseguir qualquer tipo de ajuda, né? Se alguma coisa acontecer, ela tá fodida, principalmente sem telefone. E ela lembra que a corretora que vendeu a casa pra elas falou que ali na região muita gente abandona os cachorros ali, por ali ser muito remoto, né? Muita gente vai lá pra abandonar cachorros. E, a cidade que elas moram só tem um jeito de entrar e um jeito de sair, sabe? É realmente muito isolado. Não tem negócios nenhum ali perto da casa. É realmente, ela tá fodida, basicamente. E ela chega na casa da vizinha, só que ela acha muito estranho porque ela tinha certeza que o número da casa vizinha era 3708, mas agora tá escrito 3707. E ela fica será que eu pulei alguma, passei na casa de alguém, não percebi? Enfim, mas não importa. Ela vai chegando perto da casa e aí no quintal tem um lago que tem um monte de peixe que tá congelado, mas os peixes ainda estão nadando, embaixo do gelo, sabe? E aí a Eve toca a campainha, mas ninguém atende. Ela vê que tem uma pessoa dentro da casa porque tem uma luz acesa e ela toca a campainha de novo e a luz se apaga. Claramente a pessoa não quer falar com ela. Até que, de repente, uma mulher aparece atrás dela e a cachorra vai falar com a mulher. E ela acha aquilo muito estranho, porque lembra que a cachorra dela tem dificuldade em confiar em estranho. E ela acha muito estranho a cachorra só chegar perto de uma pessoa aleatória, que normalmente ela não faz isso. E aí a mulher explica que ela costumava abrigar cães de rua, né? E aí a Eve fala, sim, realmente, a corretora me falou que tinha muito cachorro aqui, não sei o quê. Ela fala de um apelido que deram lá pra região, não sei o quê. E a mulher fica, não, nunca ouvi falar disso na minha vida. Ok, né? E aí a Eve fala que precisa usar o telefone e a mulher diz que tudo bem. E aí a mulher se apresenta, né, pra Eve, ela fala que o nome dela é Heather, e a Eve pergunta se pode usar o telefone e a Heather diz que sim. Aí tem um documento que tá relatando os efeitos estranhos da hipotermia, e aí conta a história de um casal no Canadá que foi encontrado morto nos anos 80 depois de ter congelado dentro de casa. O homem tava na cama e a mulher tava no porão tentando cavar a terra. E aí o texto fala que pessoas à beira da morte muitas vezes recorrem a comportamentos primitivos, como o ato de se enterrar, e também tem aquilo de que muitas pessoas quando estão morrendo de hipotermia, elas tiram a própria roupa, né? Teve algum caso criminal famoso que é na neve, que eu lembro que todo mundo tava pelado quando foi encontrado, porque o corpo não consegue, o frio é tão extremo que o corpo interpreta como calor, enfim, muito doido, né? A Heather convida a Eve pra entrar e elas começam a conversar, e a Eve percebe que
que a Heather é bem solitária, assim, tipo, a família dela não vai visitar ela é uma senhora já. Então, a Heather até tenta convencer ela a ficar, sabe? Ela fica, ai, fica aqui, vamos tomar um café, não sei o quê. Mas aí fala que ela só quer realmente usar o telefone. E aí ela mostra um telefone no fim do corredor, um telefone antigo, aquele de disco, sabe? De girar assim. E aí ela deixa a Eve usar o telefone e ela liga pra Charlie. E a Charlie atende o telefone puta da vida, assim, ela parece estar muito irritada, mas a ligação tá muito ruim, ela tá quase inaudível, e ela percebe que tem outra pessoa falando no fundo, assim, ao mesmo tempo, e ela tenta descobrir onde que a Charlie tá, ela começa a perguntar, tipo, onde você tá, o que você tá fazendo, mas a ligação cai. A Charlie tá sendo super grossa com a Eve no telefone, ela tá tipo, você tem que falar mais alto, eu não tô te escutando. E aí a Eve tá tentando só perguntar onde é que você tá, e a ligação cai. Ela claramente tá muito abalada, ela agradece a Heather, né, por ter deixado ela usar o telefone, e a Heather pergunta se tá tudo bem, e a Eve fala que só foi um dia muito estranho, sabe? A Heather pergunta o que aconteceu e tal, mas a Eve fala que tem que ir embora, mas aí a mulher fala, foi mal que, assim, eu tava escutando que você tava falando no telefone, mas você comentou o nome Thomas? E a Eve fala que sim. E ela fala, talvez não, mas é o Thomas Faust? E a Eve diz que sim. E aí ela fala, nossa, eu não vejo ele há muitos anos, por que ele voltou pra cá? E a Eve fala, ele só tá passando aqui com a família. A velha fica, nossa, ele tem uma família, eles devem ser muito legais, não sei o quê. E aí ela fala que ela era babá do Thomas, quando ele era criança, que ela é basicamente uma tia pra ele. E ela pergunta quando que eles chegaram lá, e ela diz que ontem, e ela fica, mas você conhece o Thomas? De onde vocês se conhecem? E ela diz que não, que eles foram lá visitar e acabaram ficando presos por causa da neve. E aí a Heather fica muito confusa, porque ela fica tipo, por que eles não vieram aqui, sabe? Eles podiam ter passado a noite aqui, eu ia ter ficado super feliz de ver ele de novo, conhecer a família dele. E a Eve também não entende por que eles preferiram passar a noite na casa de duas estranhas do que numa pessoa que ele conhece desde criança, né? E aí a Heather pergunta o que ele falou sobre ela, só que ele não disse nada, né? E a Eve mente, diz que ele falou que gosta muito de você. E aí a Heather fala, tem certeza que você não quer um chazinho? E a Eve percebe que ela pode saber mais sobre o Thomas, né, conversando com essa mulher, e aí ela aceita. Aí tem outro documento que, na verdade, é um anúncio de cinema para uma exibição do filme A Viagem de Chihiro, grande filme, inclusive, pra quem nunca viu, e é um filme que uma menina chamada Chihiro, ela se perde no mundo espiritual e ela tem que resgatar os pais dela. A Heather oferece chá pra Eve, aí as duas sentam pra conversar, e a Eve pergunta o que a Heather sabe sobre a casa, mas a Heather parece estar um pouco receosa também em falar. Ela diz que a casa é muito, muito antiga e que anos atrás alguém invadiu os registros lá locais e roubou tudo que tinha sobre a construção dessa casa. E aí fala, eu achei que tivesse sido um incêndio. Me falaram que foi um incêndio, mas a Heather fala que não, que foram roubados. E aí a Eve fala da irmã do Thomas, né, da Alison. E a Heather fala que, na verdade, ela não era irmã de sangue do Thomas, que ela era uma criança pra adoção, né, uma criança que eles tomavam conta só. E um dia ela simplesmente surgiu na floresta, ela não sabia quem ela era, de onde ela vinha, e a família do Thomas tomava conta dela. Só que aí a Alison começou a ter essas loucuras, essas paranoias dela, e ela acreditava que a realidade dela estava mudando, e ela achou uma solução pra isso: esfaquear o Thomas. E aí a velha conta que, numa certa noite, a Alison pegou uma caneta e fez 40 furos no Thomas. Ela atacou ele mais de 40 vezes. E aí, depois disso, a Alison foi levada embora e o Thomas nunca mais foi o mesmo. E a Eve tá sentada lá no sofá da velha e ela vê um brinquedo que parece muito com o macaco que ela tem na cabeça, né? O macaco que ela tinha. E ela vê que é realmente quase idêntico, mas é de outro fabricante. E aí a Eve se lembra de um dia, quando ela era criança, que ela perdeu o Mo. Ela tem um flashback que ela tava viajando de carro com os pais dela, e aí ela saiu do carro por, 1 minuto. Quando ela voltou, o brinquedo não tava mais lá, e ela começou a falar que alguém tinha roubado ele, que ele tinha sido sequestrado. E eles olharam tudo, assim, eles olharam o carro inteiro, eles olharam a mochila dela, eles olharam absolutamente tudo, mas ele não tava em lugar nenhum. E os pais dela até tentaram comprar outro, mas a empresa que fazia já tinha fechado, né? Já tinha falido. E ela também ficava muito tipo, se eles achassem outro Mo, não ia ser o meu, sabe? Ia ser um impostor de qualquer jeito. E aí aquele
pensamento, né, aquela memória faz ela querer ir embora. E ela levanta e fala que precisa ir embora, ela pega a cachorra e sai de lá. E aí ela tá prestes a sair da casa da velha e o telefone começa a tocar. E a velha fala que provavelmente é a Charlie, porque quase ninguém liga pra ela. Só que quando a Ivy olha na direção do telefone, ela vê que uma porta que tava do lado ali do telefone tava fechada e agora tá aberta. E ela pergunta, tipo, essa porta tava fechada. E a velha fala, a maçaneta deve estar ruim e tal. Mas ela fica muito arrepiada com aquilo, fica muito assustada. Então ela vai embora, não atende o telefone. E aí tem um documento, que é um relatório policial incompleto, de um policial que encontrou um homem vagando no meio da rua. E esse homem disse que estava sendo perseguido por 3 indivíduos de terno branco. Mas eles nunca encontraram esses caras, né? Nunca encontraram nada sobre isso. A Eve tá voltando pra casa e ela vê que o carro da família, né, o caminhão lá deles de mudança, ainda está lá na rua. E ela vê umas pegadas, assim, perto do carro. E aí ela segue essas pegadas e ela vê uma pessoa de costas. E essa pessoa tá de, tipo, blusa, assim, na neve. Tá um frio do cacete. E ela fica, tipo, essa pessoa não tá vestida pra esse tempo. Ela começa a pensar se talvez é alguém da família, enfim. E ela fica chamando. E a pessoa não responde. E aí a pessoa corre pra dentro da mata. A Ivy até vai atrás das pegadas na floresta. E aí, do nada, as pegadas desaparecem. Não tem ninguém à vista, não tem pegada. A Shiloh tá olhando pro outro lado. E aí a Ivy olha, né, pro que a cachorra tá vendo. E ela vê que tem uma cabana antiga. E aí a Shiloh dispara e entra dentro dessa cabana. Então a Ivy tem que ir atrás. E nos degraus da cabana tem uma inscrição que diz Casa Velha. Lembra do mapa lá do começo? Então, era da Casa Velha. Ela não quer entrar lá de jeito nenhum. Ela tá com o cu na mão. Mas ela tem que pegar o cachorro, né? Ela tem que ir pegar a cachorra dela, fazer o quê? E ela entra e ela tá ouvindo a Shiloh dentro da cabana. Bate um vento e a porta fecha muito forte. Ela fica com o cu na mão, obviamente. E aí ela acha a cachorra, coloca a coleira de volta. Viu, gente? Não andem com seus cachorros fora da coleira. Pelo amor de Deus, tem pavor disso. Pode ser o cachorro mais bem treinado do mundo, gente. Ainda é um animal, ok? Vamos lá. E ela acha a Shiloh, né? E ela olha pra cima e ela vê que nas paredes, assim, do chão ao teto, tem um monte de mapa e plantas de propriedades grudados, assim. Tem muitos outros documentos também, e vários desses documentos estão falando sobre ocorrências sobrenaturais, tipo uma entrada para outro mundo, um lugar onde o tempo passa mais devagar. E ela tá lendo aquilo, ela fica tipo, puta que pariu, tem que sair daqui agora. E aí ela tá se virando pra sair e ela vê um homem lá, é um idoso, e ele fica tipo, o que você tá fazendo aqui? Aqui é minha casa. E ele fala pra ela ir embora imediatamente, que não era nem pra ela ter entrado ali. E ela fica, me desculpa, meu senhor, eu só vim atrás da minha cachorra. E ela tá saindo. E o homem chama ela e fala o seguinte, ele fala, as pessoas na sua casa não são o que parecem, você precisa tirar elas de lá. E ela fica tipo, quê? E ele fala, a família, eles não são o que parecem. Ele fala, você precisa ter cuidado, faz eles irem embora. E aí ela sai de lá, ela percebe que ela precisa, né, seguir as ordens do velho. E ela toma um susto, porque ela meio que dá de cara com a casa dela já, e ela fica, nossa, minha casa era tão perto assim esse tempo todo. Estranho. E aí tem um outro documento, esse é um pouco mais longo, ele é intitulado Farsa, e ele fala de vários incidentes relacionados àquela casa, incluindo espécies de plantas e animais nativos da Europa que apareceram ali de forma aleatória, ninguém sabe como foram parar lá. Uma dessas espécies é uma formiga que tem um círculo muito distinto no corpo e não tem registro nenhum dessas formigas e nem de um tal de um lince que aparentemente apareceu lá na propriedade. O documento também fala da própria casa e fala que qualquer pessoa que fica lá por mais de um mês se torna uma hospedeira da casa e é incapaz de escapar de lá. Os seus âncoras não são humanos e aparentemente se alimentam do terror. E aí, ao longo do documento, tem várias letras que são em maiúscula e juntas elas formam a frase os velhos deuses veem tudo. A Eve volta pra casa e ela vê que a casa está trancada e ela tá sem chave. Ela fica batendo na porta, né, gritando pra família. Aí o Thomas finalmente aparece na porta e ele parece estar muito, tipo, envergonhado, assim. E a Eve, cara, ela nem liga. Ela só fica tipo, o que vocês ainda estão fazendo aqui? Vocês
disseram que iam embora. E ele fala que eles ainda estão esperando o tempo melhorar e tal. E ela fala que tem corrente pra botar no pneu, né, por causa da neve, tem corrente no sótão. E ela fala, eu te dou as correntes, amor, eu te dou, pode levar. E aí ela sobe até o sótão pra procurar. E de novo, ela nunca tinha ido nesse sótão antes, né? Mas ela pega uma lanterna, porque assim, o ódio é muito mais forte que qualquer medo, né? Então ela pega uma lanterna e ela fica se arrastando ali pelo sótão. E aí ela acha um corredorzinho assim e as correntes estão realmente lá. E tem também uma caixa com coisas antigas da Charlie. E tá escrito, tipo, coisas da Charlotte, do A. E a Eve sabe que a Charlie não usa o nome completo dela, né? Charlotte, há anos. Então, ela fica muito curiosa. E aí, é aquilo, né? O ser humano é um bicho curioso e ela abre a caixa. E aí lá dentro tem a câmera da Charlie, que foi um presente que ela recebeu do pai dela, que ela usou bastante, né? Ela era aspirante a fotógrafa. E depois que o pai dela morreu, ela parou de fotografar. E aí ela tá pensando sobre isso e tal. E ela olha pela janela e ela vê o Thomas do lado de fora da casa. E ele tá se batendo. Tipo, ele tá dando tapas no próprio rosto. E ele tá gritando como se ele estivesse morrendo. E aí ele acende um cigarro. Só um sábado de manhã, sabe? Rotina. E aí vê que tem uma mensagem escrita no negócio assim da janela e tá escrito, não esqueça em qual casa você está. E ela vê aquilo como um presságio ruim, então ela decide voltar pra baixo, mas aí ela tá voltando em direção à porta e ela ouve o elevadorzinho, lembra? Ela não vê ninguém, mas ela vê que tem umas pegadas no chão e ela começa a, tipo, olhar assim, né, pelo cômodo com a lanterna e ela não tá vendo nada, nem ninguém, mas ela começa a ouvir uma respiração muito perto dela, e aí a lanterna dela apaga, do nada. Ai, gente, tá me dando calafrio só de lembrar e de ler. Assim que a lanterna dela apaga, a porta do sótão também fecha, e ela tá presa ali dentro. Ela começa a tentar se acalmar, e ela tem umas estratégias pra lidar com ansiedade, porque ela já fez muita terapia, e ela tá tentando, assim, ser racional naquele momento, mas aí uma figura alta e sombria aparece na frente dela, e a lanterna pisca, assim, né, acende, e parece ser uma menina, mas a pele é meio amarelada, a cabeça é calva, não tem cabelo, e a pele é cheia de veias muito grossas, assim, é uma visão meio estranha. E a lanterna apaga de novo, e a figura começa a se aproximar da Eve, e ela tá gritando, tipo, gritando o mais alto que ela consegue. Ela tá gritando, ajuda, ajuda, ajuda. E aí ela tá vendo a mulher se aproximar dela, e aí a porta do sótão se abre do nada, e ela cai. Porque a porta é, tipo, no teto da casa, né? E ela tava em cima da porta. E aí alguém abre e ela cai de lá de cima. Ela acorda num quartinho bem pequeno, parecendo um armário, assim. Só tem uma cama antiga e uma janelinha. E ela não sabe como que ela chegou ali. E ela só consegue pensar nas palavras, você tem que se esconder. A Eve acorda no sofá com uma dor de cabeça terrível. E ela olha, assim, e ela vê a Paige sentada perto da lareira e ela tá tricotando, assim, como se nada estivesse acontecendo, né? E aí a Paige vê que a Eve acordou e ela fala, você tava gritando lá no sótão, a gente abriu a porta, tu caiu, desmaiou. E aí o Thomas entra na sala e a Eve fala que tinha alguém no sótão com ela e que não era só a luz, né, que é o que a Charlie fala pra ela, não, é só a luz. Ela fala, não, tinha alguém lá em cima comigo, eu tenho certeza. Ela fala que tinha uma mulher que tava usando uma roupa de hospital e que ela acha que viu a mesma mulher na noite anterior e o Thomas fica tipo, porra, tu viu uma mulher ontem e não falou nada? E ela fala, eu achei que eu tava alucinando. E aí ela sugere, tipo, será que não é a Alison? E ele fala que não, ele fala que é impossível. E aí ele pergunta quanto tempo a casa ficou vazia antes delas irem morar lá. E ela fala que tava vazia mais ou menos um ano. E ele fala, então pode ser uma pessoa que tá morando aqui na casa, tipo, viu que a casa tá vazia, né, uma pessoa sem teto, e aí tá morando aqui. E a Paige pergunta, tipo, você tem certeza que você viu alguém lá em cima? E ela fala que sim. E aí a Paige fala que eles deviam ir na casa da vizinha, pedir o telefone e ligar pra polícia. Mas ele fala, tipo, eu vou lá em cima ver, a gente vê com o que a gente tá lidando, qualquer coisa a gente liga. A Eve fala que pode não ser seguro, né, ele subir, mas ele fala que vai ficar bem. E aí a Paige fala, tá bom, não esquece a corrente do pneu, tá bom, lindo? Enquanto ele tá lá em cima, a Paige pede desculpa por ter interrogado a Eve sobre a vida pessoal dela, né, na noite anterior, que ela tava perguntando se elas eram casadas, perguntando sobre religião e tal. E ela conta como ela conheceu o Thomas. Eles se conheceram num refeitório comunitário, meio que um abrigo, assim. E ele tava lá com a igreja dele e ela tava cumprindo o serviço comunitário por ordem judicial. E aí ela fala que eles conheciam algumas semanas e
ele convidou ela pra sair pra tomar um café e ele que fez ela virar religiosa. O Thomas volta, fala que não viu ninguém lá em cima e a única coisa que ele achou foi a lanterna da Eve. E a Eve pergunta das marcas de pegada, né, que ela viu, e ele fala que não viu marca de pegada nenhuma e que ele olhou tudo, mas a Eve não confia que ele tá falando a verdade, né? E aí ela sente um impulso de se afastar da família, né? Ela levanta do sofá e tá indo em direção à cozinha. E aí ela ouve o celular dela tocando lá de cima, né? Tá no andar de cima da casa, o telefone. E aí ela vai atrás do barulho e ela xinga e fala, tipo, não me segue, caralho. E aí ela sobe e ela acha o celular dela com um dos meninos. O Kai tá segurando o que parece, né, ser o celular dela. E aí ela vai pegar o celular dele, mas ele não quer devolver. E aí eles começam a meio que brigar, assim, e a Shiloh aparece e morde a perna do garoto, porque tá defendendo a dona dela, né? A Eve tá gritando pra Shiloh soltar, ela não solta de jeito nenhum. Aí o menino chuta a cachorra solta. E aí os pais entram. E aí quando os pais entram, a Paige fala, tipo, não, a gente tem que ir embora agora. E aí a Eve percebe que o celular que tá na mão dela não é o dela. É do Kai, realmente, o telefone. E aí ela entrega pra Paige e fica meio atônita, tipo, me falaram que ninguém ali tinha telefone? E se esse não é o meu, cadê o meu? E aí ela olha pela janela e ela vê que o vitral que tinha, a janela era um vitral com uma árvore, não tem mais vitral, agora é uma janela normal. E ela vê na janela a família indo embora e ela começa a escutar a cachorra chorando. E ela vai atrás da cachorra, ela tá choramingando lá no porão, e ela desce atrás dela. Só que quando ela chega lá no fim da escada, ela vira e ela vê a cachorra em cima da escada. E perfeitamente bem, não tava chorando. E aí, Mo, a cabeça dela, começa a falar: sai daqui, agora. E aí tem um documento explicando que 5 alpinistas desapareceram em um parque no Canadá, e só um deles foi visto depois. E essa pessoa falou que o grupo ficou em um hotel abandonado dos anos 50, mas que um a um foram levados a algum outro lugar e ninguém nunca mais achou. Só que nenhum hotel assim era conhecido na região, ninguém sabia dessa porra desse hotel. E aí as autoridades concluíram que a privação de sono e a hipotermia alteraram as memórias dessa pessoa que sobreviveu. Depois da situação do porão, né, a Eve saiu correndo de casa e aí ela tá caminhando pela estrada, assim, sem rumo, e ela vê o carro da Charlie estacionado do lado do carro da família. E claramente o Thomas contou pra Charlie o que aconteceu, né, com a Eve, que ela ficou meio doida, pegou o celular, cachorro mordeu, toda a situação que aconteceu. E a Eve quer intervir, né? Ela quer ficar tipo, é mentira! Mas ela sabe que isso vai piorar a situação dela, então ela fica quietinha. E aí o Thomas e a família dele finalmente vão embora. E aí a Eve vai até o carro da Charlie com o cachorro, né? E elas entram dentro do carro e ela fala que elas precisam sair daquela casa imediatamente. Tipo, urgentemente elas precisam sair dali. A Charlie fala, né, que o Thomas disse que a Eve estava agindo de uma forma muito estranha, que ela bateu a cabeça, que ela disse que tinha visto alguém no sótão. E a Eve não nega nada. Ela fica, realmente, isso tudo aconteceu. E ela ainda fala da janela. Ela fala que o vitral sumiu e virou uma janela comum. E a Charlie fica meio, cara, que? Sabe? Ela fica meio... Ela não acredita muito, mas ela vê o quanto a Eve tá mexida com aquilo tudo, né? O quanto ela tá realmente perturbada. Então ela concorda em não dormir na casa naquela noite. Ela fala, tudo bem, você não quer voltar? Então vamos dormir num hotel, mas eu vou entrar em casa pra pegar algumas coisas. Você fica aí no carro, eu entro em casa e a gente vai dormir fora hoje. E aí fica, né, do lado de fora e fica observando, assim, a Charlie pela janela. E a Charlie volta e ela fala que a janela realmente mudou. Ela fala, realmente, o vitral não tá mais lá. E ela tenta racionalizar aquilo, mas... Enfim, também não tem como racionalizar isso, né, gente? Porra, a família trocou a janela? Não faz sentido nenhum. E elas estão indo embora, né, indo em direção ao hotel, e a Eve tá olhando, assim, pelo retrovisor, e ela espera nunca mais voltar pra essa porra dessa casa. Tem outro documento, esse é longo, e ele fala sobre uma filmagem que foi encontrada, que é de um interrogatório de um cara chamado Andrew Melvin, e é um objeto de debate entre estudiosos da Casa Velha. E a gente vê que essa casa é famosa, né, e que, tipo, é meio que uma parada famosa de teoria de conspiração. E algumas pessoas acreditam que esse vídeo seja real, outros falam que é uma farsa. Esse vídeo mostra um policial interrogando um adolescente chamado Andrew sobre um amigo dele que ficou catatônico depois de ter visto alguma coisa. E o Andrew fala que eles foram desafiados a entrar nessa casa velha e explorar o porão. E aí ele e o amigo encontraram uma porta que era bem nova, assim, destoava da casa. E quando eles abriram, essa porta levava para um hospital
Natal. E aí o amigo dele entrou e ele olhou assim pelo corredor e ele viu alguma coisa aterrorizadora e ele parou completamente rígido, com a lanterna na mão, igual o Thomas estava lá no porão. E o Andrew tentou trazer ele de volta, né? Tentou chamar o amigo, mas ele não conseguia fazer o amigo acordar daquele transe. E aí ele acabou fugindo sozinho pra procurar ajuda. E o policial fala que não existe registros de invasão naquela casa e que nem o Andrew e nem o amigo dele existem oficialmente. Não tem certidão de nascimento, identidade, nada. E aí, em 2017, a filmagem, incluindo todas as cópias físicas e digitais, até as online, assim, desapareceram. Na estrada, indo embora, né, da casa, a Eve entrega a Charlie o medalhão que ela encontrou pendurado lá na lareira, né, no prego, e a Charlie fala que provavelmente foi uma das crianças que pegou, mas a Eve acha muito estranho porque ela achou que ela tinha tirado o prego, né, e aí ela pergunta pra Charlie se ela acha que a família vai processar eles por causa da mordida, né, do cachorro, e ela fala que se eles processarem, elas podem falar, tipo, porra, esse povo tava na nossa casa, né, sem ser convidado, e que a gente vai processar eles de volta, falando que eles roubaram nossa janela. A Eve começa a meio que tentar cochilar, mas ela não consegue, e ela tá muito confusa, tipo, quanto tempo tá passando, sabe? Ela já tá meio perdida no tempo. E aí elas chegam no único hotel que tem ali na região, que na verdade é um motel, só que nos Estados Unidos motel não é pra fazer safadeza, tá, gente? É só um hotel ruim. E a Eve acha até que tá abandonado esse hotel, mas a Charlie entra e elas conseguem um quarto pra uma noite. E o quarto é simples, pequeno, e a Eve tá super paranoica, ela não consegue parar de olhar pela janela, ela fica olhando todos os carros que estão passando, que ela tem medo de ser a família ou de ser, sei lá, outra ameaça, né? E ela tá sentindo a Charlie muito distante dela, sabe? Mas ela tenta ficar, né, concentrada, focada. Ela vê que tem um versículo da Bíblia emoldurado no quarto, ela vira a moldura e ela senta na cama, ela, tipo, tenta respirar e racionalizar tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. E ela pergunta pra Charlie se ela acha que ela é doida. E a Charlie fica tipo, quem não é, né? E ela fala que ela também reparou a parada da janela. Então, se a Eve tá maluca, ela tá também. E aí a Eve fala, tá, mas e a pessoa que eu vi, né, no sótão? E ela fala que amanhã elas vão resolver tudo pra ela tentar descansar. E ela fala que ela tá ali, né, pra ajudar. Mas a Eve fala que ela tá com medo de o que aconteceu com a Alison estar acontecendo com ela. Ela fala que ela jurava que o menino tava segurando o celular dela, que ela viu a tela rachada do celular dela. Mas a Charlie fala, você tá cansada, né? Pessoas cometem erros, é assim mesmo. E ela fala, tipo, se você tivesse ficando doida, eu ia ser a primeira a falar. Só que aí, uma voz na mente da Eve fala que aquela não é a Charlie. A voz fala, essa pessoa não é a sua Charlie, não é ela. E aí ela começa a pensar no que o Thomas falou, que a irmã dele achava que todo mundo era um impostor, que todo mundo era atriz. E aí ela pergunta pra Charlie como elas se conheceram. E a Charlie responde, certo, então ela fica mais tranquila, mas ela ainda fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Elas finalmente vão dormir e no meio da noite o celular da Charlie toca. E quem tá ligando é a Eve. A Charlie não acordou com o telefone tocando, então a Eve pega o telefone e entra no banheiro, porque ela pensa, será que alguém achou meu telefone, né, e tal. Só que do outro lado da linha é a Charlie, e ela tá falando, Eve, você tá aí? Você tá aí? E ela claramente tá muito assustada e tal, e o sinal tá ruim, tá picotando, e a Charlie, né, do outro lado do telefone, fala, eu não sei onde você tá, mas você precisa ir embora, nunca volta pra casa, vai o mais longe que você conseguir e fica longe dela. E aí a ligação cai e a Eve se pergunta, tipo, será que eu tô sonhando? Mas aí a Charlie acorda e fica, tipo, com quem você tá falando no telefone essas horas? E aí a Eve inventa uma desculpa, fala que é uma coisa sobre a inspeção da casa, e aí a Charlie volta a dormir e a Eve tá convencida de que a verdadeira Charlie tá em perigo, que aquilo ali é uma impostora. Então ela pega a chave do carro, sai sem sapato, sem nada, pra voltar pra casa. E a Charlie acorda, né, nesse processo e fica gritando, tipo, Eve, não vai, pra onde você tá indo, o que você tá fazendo? Mas ela entra no carro e vai embora, ela tá certa de que aquilo não é real, e ela vai, e ela tá dirigindo, e ela vê que o carro tá sem gasolina. Tem um documento que explica o fenômeno psicológico da pareidolia, que é a tendência de enxergar rostos e formas familiares em objetos abstratos ou sem forma, como nuvens. Algumas pessoas teorizam que essa resposta está ligada a instintos de sobrevivência e ao nível de ansiedade da pessoa. A Eve chega no posto de gasolina, né, para abastecer, e quando ela se vê, assim, no reflexo da vitrine da loja de conveniência, ela fica aterrorizada porque ela tá horrorosa. Ela fica tipo, meu Deus, eu tô muito desgrenhada. Mas foda-se, né? Fé, outras prioridades.
E aí ela entra, ela tá com dinheiro assim na mão, e aí cai uma moeda, e a moeda roda assim e cai na bota de um policial. E ele olha pra Eve muito desconfiado, porque, porra, ela tá descalça, no frio, desarrumada, tipo, tá muito estranha. Mas ela pede pra mulher lá botar gasolina e sai pra abastecer. E aí ela volta pra dirigir, né? Mas o policial para ela e pergunta se ela dormiu recentemente, se ela bebeu, se ela usou droga. E aí fala que ela tá bem. Ela fala, moço, tô de boa. E aí o cara acaba liberando ela. Só que ela dirige muito rápido, né? Porque ela tá com pressa. E ela quase atropela uma menina que tá parada na rua. E a garota é meio esquisita. Ela tá com o braço assim pra cima. Ela acha aquilo muito estranho. E de repente a menina se vira pra Eve e sai correndo pra dentro da floresta. De novo, vem uma vozinha, né? A paranoia da Eve falando, não volta pra essa casa, fica longe. Mas ela volta e cruza ali, né? Entra na propriedade da casa. Ela larga o carro lá, destranca a porta e entra. Tem um documento relatando a cassação da licença de um psicólogo que acreditava que o paciente dele não sofria só de delírios. O paciente falava que toda a realidade dele estava mudando, incluindo as pessoas ao seu redor. E o psicólogo acreditava que era real também. E aí fala que é uma síndrome onde a pessoa passa a acreditar que aqueles que ela ama foram substituídos, sendo geralmente interpretada apenas como uma ilusão. A Eve entra na casa e tá tudo apagado, né? Tá tudo escuro. De primeira ela não vê nem ouve ninguém, mas ela recebe outra ligação no celular da Charlie, porque ela saiu com o celular dela na mão. E aí a pessoa do outro lado é a falsa Charlie, né? A Charlie que tá lá no hotel tentando convencer a Eve a voltar pro hotel, né? Ela tá assim, Eve, pelo amor de Deus, mona, você tá meio doida. Só que a Eve fica, não, isso é falso, é uma impostora, então ela desliga e ela começa a andar pela casa procurando algo, né? E ela ouve uma voz que parece a voz da Charlie em desespero pedindo ajuda. E aí ela vai seguindo a voz e essa voz tá vindo do antigo quarto da Allison. E aí ela entra no quarto e tá um cheiro horrível lá dentro, tá tipo um cheiro de morte. E ela vê a mesma pessoa que ela viu na estrada. Aquela menina ou mulher, enfim. E essa pessoa tá parada no canto e ela até pensa, tipo, deve ser a Allison. Mas essa pessoa tá segurando um martelo. E ela parece tá morta. E aí ela começa a contar. Ela fica 15, 14, 13, 12. E aí a Eve percebe que ela tem que se esconder. Que elas estão brincando de pique-esconde, né? E aí a Eve corre até onde? A porta da frente pra sair de casa. Só que ela vê que a porta tá trancada por fora. E de repente, todas as janelas têm grade. E ela não consegue escapar. E ela desce até o porão pra ver se lá ela encontra, né, alguma saída. E ela vai andando assim pelos corredores. Ela acha um corredorzinho assim estreito. E ela segue, chega numa porta. Ela abre essa porta e tá cheio de coisa lá dentro. O teto é baixo e tá bem escuro ali dentro. E tem várias pinturas antigas e fotografias. Tem várias versões da casa em diferentes contextos. Então, é meio construída, completamente renovada, abandonada, coberta de neve, queimada, várias versões dessa casa. E ela começa a pensar, tipo, será que é a mãe do Thomas que pintou tudo isso? E aí ela vê uma pintura que tem gente, né? Tem pessoas pintadas. Ela se abaixa, assim, chega mais perto, né, pra ver. E é uma família de 4 pessoas. Eles estão posados na frente da casa e ela vê que é a família do Thomas, né? É o pai, a mãe, um menininho e uma menina. E aí ela olha e ela fica, é a família dele. Mas aí ela olha assim mais perto e ela vê que o Thomas parece ter sido adicionado depois na pintura. Sabe? Ele tá diferente do resto da pintura. Parece que foi outra pessoa que pintou. E aí ela vai perto da fonte de luz que ela tinha lá e ela acha uma caixa de fotos, ela abre e tem várias fotos da Allison com os pais, mas nunca nenhuma com o Thomas. Não tem foto deles juntos. Aí ela vê uma foto do pai da Allison, uma banda de rock, e ele tá usando uma blusa com um símbolo que é um círculo e tem várias linhas atravessando. E o nome da banda é o mesmo nome da banda daquele anúncio que ia ter um show, lembra? Lá atrás. E o Thomas tinha falado pra Eve que a família dele era, tipo, os pais dele eram muito religiosos, eles eram puritanos, eles não tinham hobbies, então não faz muito sentido, sabe? Não bate muito a história. A mãe tava usando um moletom do Black Sabbath e bebendo uma cerveja, ela fica, gente, o que é isso? E ela vê várias fotos da família e a Allison rindo, e até o cachorro tava nas fotos, eles em jogos de hóquei, em shows de metal, na praia, em festas, e nenhuma foto tem o Thomas. Sendo que a
a Alicent já é, já tem 14 anos. Então, na teoria, era pra ele ter 8, né? De acordo com o que todo mundo falou. E aí, finalmente, ela acha uma carta, assim, uma nota que a Alicent deve ter escrito pra ela mesma. E a carta diz: você não é quem eles falam que você é. Thomas Faust, e tá entre aspas o Faust, não é o seu irmão. Ele está preso aqui desde bem antes da casa ser construída, antes das árvores serem plantadas. Ele mudou suas memórias, mudou a sua família, se forçou na sua vida. Ao contrário do que todos ao seu redor dizem, seu nome não é Alina, é Alicent. Alicent Faust. Seu pai é Elijah e sua mãe é Vera. Os religiosos que os substituíram não são reais. Eles podem parecer com seus pais, mas eles não são eles. Não se esqueçam. Thomas, ou a força que controla ele, querem te levar à loucura. Querem que você fique aqui pra sempre. Ele está fazendo você ver coisas, fazendo você duvidar da sua própria sanidade. Quais são os motivos dele? Ele está te puxando para um labirinto que você pode nunca sair. É tipo areia movediça. Quanto mais você luta contra a farsa, pior ela fica. Só tem um jeito de fazer parar. Você tem que continuar ali, esperar pelo momento certo e aí fazer o Thomas ficar bravo ou com medo. Faz algo extremo, algo que vai fazer a máscara dele cair. Faça ele mostrar a real face dele e aí você ataca. Eu não sei se tá exatamente certo isso, tá, gente? Porque eu li esse livro em inglês, então eu tô lendo e traduzindo ao mesmo tempo pra vocês, tá? Eu não sei se a tradução oficial é essa, mas a ideia é a mesma, ok? A Eve coloca a carta no bolso dela, né? Ela dobra e coloca no bolso, junto com o cordão da Charlie. E aí ela tá tentando, né, sair dali. E aí ela vê várias formigas ali no corredor. E ela vê que parece um corredor de hospital. E ela vê o brinquedo dela, o Mo, no chão. Ela fica, ué. E aí ela pega o brinquedo e ela vê que é realmente o brinquedo dela. Tem todas as marcas que o brinquedo dela tinha. Marcas de uso, né? Enfim, coisas que ela fez durante a infância com aquele brinquedo. E aí ela finalmente vê a Charlie. Só que não é a Charlie. A Charlie parece estar morta, mas ainda viva. Parece que é uma versão mais antiga dela. As formigas começam a subir em cima da Charlie. Muitas, muitas, muitas formigas. Começam a tentar entrar na boca dela, mas a Charlie não tem nenhum tipo de reação. Ela fica completamente imóvel. Até que ela meio que recobra a consciência, ela meio que sai do transe e ela fala: o que você tá fazendo aqui? Não é pra você estar aqui ainda. E a Charlie fala que ela precisa se esconder porque a Alicent tá chegando. E aí ela vira e ela vê a Alicent vindo e ela ainda tá segurando o martelo. Então aí sai correndo, ela segue a Charlie e aí ela acha um guarda-roupa e aí ela vai se esconder, né, dentro do guarda-roupa e ela deixa uma frechinha assim e ela vê a Alicent entrar no ambiente ali, olhar em direção ao guarda-roupa. E aí a Eve meio que entra na cabeça da Alicent. Ela vê várias imagens mentais como se ela estivesse revivendo as memórias da Alicent. E isso confirma realmente que o Thomas substituiu ela. Ela vê a Alicent jovem, uma filha única, com os pais dela, das fotos, né, das festas e tal. Ela lembra da mãe da Alicent trazendo o cachorrinho pra casa, né, o labrador. E aí, do nada, num dia ensolarado, um menino apareceu, saiu da floresta, um menino perdido. E a partir dali, o mundo da Alicent começou a mudar. Primeiro foi os móveis, depois as paredes, os ambientes da casa, as pessoas. Os pais da Alicent, que eram pessoas super amorosas, super legais, se tornaram completamente abusivos e malucos, completamente fanáticos religiosos. E aí a vida dela começou a virar um inferno que só ela conseguia ver o que estava acontecendo. Ela realmente começou a meio que enlouquecer. E os pais dela começaram a agir como se o Thomas, que fosse sempre o filho deles, e ela fosse a menina nova ali, né, a intrusa. E aí ela percebe que o único jeito dela escapar é fazendo alguma coisa contra o Thomas. E aí depois que ela fez, né, que ela esfaqueou ele lá com a caneta, ela foi levada para um hospital e aí a lembrança termina. A Alicent coloca o martelo no chão e ela sai do quarto. E aí fica tipo, o que tá acontecendo? E aí do nada, o Thomas aparece. Ele ligou a luz. Quando ele vê o martelo, ele pega e aí ele coloca num suporte assim e aí ele sai. E a Eve aproveita que ele saiu e ela também sai do guarda-roupa. E ela vê que ela tá perto da escada que sobe. De novo, ela foi parar ali perto da escada, que dá acesso, né, ao resto da casa. E aí ela pega o martelo da parede e vai pronta pro que vier. Segurando o martelo, ela sobe bem devagarzinho ali pela escada e ela ouve vozes e passos em cima dela e ela sabe que é a família do Thomas. Quando ela entra na sala de estar, o ambiente está completamente
diferente, tá completamente redecorado. Tem um quarto que é tipo um quarto de jogos, tem discos de vinil do AC/DC, Black Sabbath, Slayer, tem coisas de rock, tem um frigobar. E ela continua andando pela casa e ela tá focada em achar a Charlie, achar o cachorro e sair dali. E ela continua, né, andando e ela continua ouvindo gente falando sobre ela e ela vê que a casa tá completamente diferente, né? Todos os quartos estão. Ela vê que são 7h39 da noite e aí ela ouve a família falando, tipo, ai, onde é que ela tá? O que será que ela foi fazer? E aí a Paige fala, Thomas, vai lá ver. E aí o Thomas aparece e encontra a Eve. Ele segura o braço dela, gira e fala, tipo, por que você tá com o martelo? E ele chama ela de Emma. E ele fala que ela é lunática. E aí ele fala que a Emma, a irmã dele, tá hospedada na casa dele. E a Eve começa a se questionar. Ela fica tipo, será que ele tá certo? E eu que sou maluca? Eu tô alucinando esse tempo todo? E aí ela mente sobre o martelo. Ela fala que ia pendurar uns quadros na parede. E o Thomas fica tipo, tá. E ele fala, tipo, vem, vamos jantar. Senta aí na mesa com a família. E aí tem um obituário da morte do pai da Alison e confirma que ela era a filha única dos pais dela, os Faust, e que o pai dela tinha uma banda que é o mesmo nome da banda lá do anúncio lá. O Thomas leva a Eve até a sala onde tá o resto da família e fala pra ela mentir pelo motivo que ela tá com aquele martelo. E ela concorda com tudo. Ela vai, assim, na vibe, né, porque ela não quer piorar a situação. E ela vê a cachorra dela. E a cachorra tá demonstrando lealdade ao Thomas e não a ela. Tipo, a cachorra fica do lado do Thomas o tempo todo. E aí a Jenny, a criança, fala, tia Emma, cadê sua tatuagem que você tinha no seu pulso? E a Eve fica tipo, eu nunca tive tatuagem nenhuma. E o Thomas fala, não, ela não tem tatuagem. E eles ficam tipo, ai, nossa, a menininha tá doida. E aí o irmão mais velho fala, tipo, vamos ter que te colocar no hospício, igual uma certa pessoa aí. E aí insinuando que a Emma tava institucionalizada, doida. E aí o Thomas fala que a Eve tá sendo despejada da casa dela e ela precisa arrumar outro lugar pra morar. E aí ele fala que talvez a Charlotte possa ajudar ela por um tempo. E Charlotte é o nome real da Charlie, né? E aí a Eve vê que a Paige tá usando o cordão da Charlie, aquele medalhão. Mas aí ela pega e ela abre e tá vazio. E aí ela fica, cara... eu não tô me aguentando, entendeu? E ela pega um saca-rolhas da mesa e ela aponta pro pescoço da Paige. E ela fica meio tentando decidir o que ela vai fazer. O Thomas tá tentando acalmar ela, mas ela fica gritando. E ela fala que o nome dela não é Emma. E ela fica, o que aconteceu com a Charlie? E aí ela fica falando que vai ferir a Paige, né? Ela fala, eu vou machucar ela se ninguém me contar o que tá acontecendo. Só que a Paige pega uma faca que tava em cima da mesa e ela dá na perna da Eve. E aí a Eve pega o saca-rolha e ela enfia dentro da garganta da Paige. E a Paige morre ali, na frente de todo mundo, enquanto o Thomas tá chorando, desesperado, né, as crianças também. E aí ele tá chamando a polícia, ele fica, chega, né, você passou do limite. E ele tá chamando a polícia, e a Eve tá tentando correr até a porta, só que a porta ainda tá trancada, né, por fora. Então ela corre até o quarto da Alison, e a Alison parece estar ali, no quarto, de pé, no canto, igual ela tava antes, até que o Thomas entra no quarto, e aí ela desaparece. E aí o Thomas tenta enforcar a Eve, ele tá falando, tipo, a gente confiou em você, a gente colocou você dentro da nossa casa. Mas ela ainda tava com o martelo ali perto. Então ela pega e ela bate nele na mandíbula. E aí o Thomas tá caído, mas a Eve não desiste. Ela tira o martelo de dentro da cara dele e ela tá prestes a golpear de novo quando ele começa a chorar. Ele começa a chorar muito, muito, muito e ele fica, por favor, Emma, não faz isso. E por um tempo ela só meio que fica ali com o martelo, assim, pensando o que ela vai fazer. Ela fica tipo, esse é o único jeito de eu escapar daqui, mas ao mesmo tempo ela não consegue se forçar a fazer aquilo, sabe? A Paige foi um acidente, foi um reflexo e ela fica, eu não sou um monstro, sabe? Eu não sou assassina, ele tá implorando pela vida dele. Burra, 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 burra. E aí ela não golpeia ele de novo, burra. Ela decide sair do quarto e ela vai fechar a porta e aí ele vira e fala, onde você tá indo, Eve? E aí ele sorri, com a cara toda fodida, né, do martelo. E aí ela fecha a porta e ela fica tipo, meu Deus, ele me chama de Eve. Mas ela fica, tá, foco, como que eu vou sair daqui? Ela pensa em sair pela janela, talvez no sótão, enfim. E aí ela tá indo correndo até o sótão, ela sobe lá, morrendo de dor na perna, tá? Porque ela tomou, né, a faca ali. E o quarto da Alison
continua fechado, tá? E ela pensa, será que ele desmaiou? E aí ela tá tentando sair por uma janelinha e ela consegue até tirar uma parte do corpo pra fora, mas ela sente uma mão agarrando o tornozelo dela. E é o Thomas, ele fala Evelyn Patricia Palmer, que é o nome inteiro dela. Ele fala que eles deram vida a ela. Ele fala que ele é responsável por toda a vida na Terra. Ele fala que construiu as fundações e ele não consegue terminar de falar porque ela pega as correntes de pneu, lembra? E ela dá na cara dele. E aí ele cai e ele tenta continuar falando. E ele tá tipo, não, a casa, não, o labirinto. Ele tá falando umas coisas meio doida. E aí ela pergunta onde tá a Charlie e ele meio que só continua falando umas coisas sem sentido. E aí ela pega as correntes e fica enforcando ele e ele tá prestes a ir de base, e aí alguém grita, solta ele agora, e quando ela olha é um policial. 2 policiais chegam, imobilizam ela, levam ela presa e salvam o Thomas. E quando ela tá sendo levada até o carro da polícia, ela olha pra trás e ela vê a Alison, viva e saudável. E aí tem um documento que tá descrevendo o vídeo do interrogatório da Eve, e é um formato, tipo, de documentário, e nessa versão a Eve é chamada de Emma, e não tem nenhuma prova de que a outra vida dela, né, exista. Nem os pais dela reconhecem ela. Ela fala que ela é Eve Palmer, que a mãe dela é fulano, o pai dela é ciclano, e essas pessoas existem, mas falam que ela não é filha deles. Presume-se que ela vai alegar insanidade pelo assassinato da Paige, pelo ataque, né, ao Thomas. Os sistemas, né, legal e político negam tudo que ela diz que é verdade, e o policial que interroga ela fala que o Thomas ainda tá vivo, mas que ele tá muito mal. E aí a Eve entende por que ela tá presa ainda nessa realidade alternativa, porque o Thomas não morreu, né? E aí o vídeo termina do nada. O roteiro diz que do nada o vídeo cortou, mas que presume-se que 2 policiais chegaram e imobilizaram ela e ficou por isso mesmo. E aí, o último capítulo é escrito em primeira pessoa pela Eve, e ela fala que todo mundo chama ela de Emma Faust, mas o nome dela é Eve Palmer, que aí ela fala o endereço da casa, ela fala que a parceira dela, o amor da vida dela é a Charlie, e que elas estão juntas há quase 10 anos, e ela sabe que essa é ela mesmo, todo mundo falando que ela é essa tal de Emma. Ela fala que as poucas pessoas que ela conseguiu contatar da vida antiga dela, né, ninguém reconhece ela, a casa tá no nome do Thomas e todos os vizinhos falam que ele mora lá desde sempre, e até a Heather, né, fala isso, que é aquela vizinha que ela tinha conhecido, e ela fala que a aparência dela é igual, sempre foi, mas todo mundo trata ela como se ela fosse uma pessoa completamente diferente, e é como se ela tivesse sido forçada numa nova realidade, ou talvez tudo ao redor dela tenha mudado, e ela ainda tá meio que pensando aí, né, e ela conta que o que aconteceu, né, o ataque, o julgamento e tal, virou meio que um circo, assim, da mídia, virou um caso de true crime famoso, e ela foi julgada, pelo assassinato, né, da Paige e pela tentativa do Thomas, mas ela foi declarada como insana, né, então ela foi levada para uma prisão, um hospital psiquiátrico, e ela passa os dias dela fortemente medicada e tentando meio que se adaptar a essa realidade, porque ela tem esperança que um dia ela vai ser liberada, e ela se lembra, né, da vida anterior dela, e ela se agarra a essas memórias, ela tenta constantemente ligar pra Charlie, mesmo sabendo que não é a mesma Charlie que ela conheceu. E aí um dia a Charlotte finalmente atende e ela fala que ama a Emma, mas ela não consegue fazer isso porque um dia a Emma sumiu e, enfim, fez todas essas merdas. E ela começa a meio que tentar montar um caso pra ela, sabe? Ela vê, tipo, evidências de coisas que aconteceram com pessoas e tenta montar ali, falando que ela não tá louca. Ela tem acesso à internet por 10 minutos por dia e ela tenta pesquisar sobre realidades alternativas e tal. E essas evidências, né, que ela coleta são esses documentos que a gente vê ao longo do livro. Que eu fui falando, tipo, tem um documento falando tal coisa, tem um documento falando isso. São os documentos que a Eve tá recolhendo, tentando provar a inocência dela, tentando provar que ela não é louca. Só que com o tempo, ela meio que aceita que ela tá presa ali. E aí, um dia ela tá no quarto dela, olhando pro teto. E ela vê várias formigas andando em círculos. E aí, o Thomas chega. O Thomas foi visitar ela. E ele finge que perdoa ela. Mas ela não tem muito o que dizer pra ele, né? E aí, quando ele sai, ele entrega pra ela o medalhão da Charlie, e dentro tá a foto da Eve, que é a foto que a Charlie tirou todos aqueles anos antes, né, quando elas começaram a ficar, e aquilo confirma que a Eve não tá louca, né, que realmente
ela existiu nessa outra realidade. Ela foi levada para outro lugar agora. E aí o livro acaba com um documento que, na verdade, são alguns posts que a Charlie fez. E ela fala que a namorada dela, a Eve, um dia desapareceu do nada, sem deixar nenhum rastro. Quando a Charlie voltou pra casa delas, a casa estava toda fechada, tipo, com tábua, assim, de madeira, como se elas nunca tivessem se mudado pra lá, sendo que ela lembra que elas se mudaram pra lá e moraram lá por um tempo. E só a cachorra tava lá, esperando. A Shiloh tava lá. E todo mundo diz pra Charlie, assim como falam pra Eve, que ela tá imaginando coisas, né? Que não, impossível. Mas ela jura que é real. E é isso, gente, o livro acaba assim. De novo, eu não sei se eu consegui passar pra vocês o quão aterrorizante é esse livro em algumas partes, tá? Então eu super recomendo a leitura, principalmente ver a Eve meio que descendo nessa espiral de loucura e se questionando, e a gente começa a questionar junto com ela. Eu achei muito legal. Como eu disse, é um livro curto, ele é bem fácil de ler, por mais que eu acho que esse resumo tenha ficado bem longo, mas acho que eu dei muito detalhe. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link na descrição pro livro, como sempre. Se alguém quiser comprar, peço que comprem por esse link, porque é um link que eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso, então é um jeito de vocês apoiarem o meu trabalho. Quem tá assistindo pelo YouTube, se aparecer a opção de hypar o vídeo, por favor, não esqueçam de hypar. Engajem, comentem, me digam o que vocês acharam. Eu imagino que a maioria das pessoas não conhece essa história, então tô curiosa pra saber o que vocês acham. Muito obrigada pra quem ouviu até aqui e até a próxima.